como vencer o vício dos convênios através de uma pele lucrativa. E se você quer saber se você é viciado, eu vou dizer que isso surgiu de uma conversa com um dentista que falou assim, não, eu não posso deixar os convênios, porque é um pouquinho, mas ele pinga sempre. Sempre tem, sempre vai ter. Eu não posso deixar, não vivo sem ele. É pouco do convênio que vem, mas ele acaba vindo. E o paciente volta sempre. Aí você fica viciado e não precisar fazer esforço nenhum, o paciente vem na sua cadeira. E você não tem culpa disso, porque você é vítima de um sistema que disse para você que você precisa saber fazer odontologia, e nesta coisa de aprender odontologia, você aprendeu a fazer, mas não aprendeu a vender. Como você não sabe vender uma ideia, você acaba achando que a melhor coisa que eu sei fazer é fazer odontologia. E talvez você não queira fazer um curso de gestão, talvez você não queira fazer muita coisa sobre gestão, mas talvez você queira só saber um pouquinho, ou ter um relance, ou conseguir resolver aquilo que mais vai mudar a sua vida imediatamente, e por conta disso, talvez você queira entender como vender periodontia. E nisso eu vou te ensinar no periodiário. E talvez você sinta o barato do vício de ter um dinheirinho todo final do mês, de ter um paciente que volta sempre, porque a gente aprende muito da nossa profissão técnica e não aprende nada sobre vendas. Talvez você não queira fazer um curso sobre gestão, talvez você não queira assistir uma live sobre gestão, então aqui eu vou falar sobre periodontia e como você vai sair do vício dos convênios. A primeira coisa que você tem que entender é o que você não vai fazer. O que você não vai fazer é fazer igual todo mundo. Porque se você fizer igual todo mundo, nada vai mudar, você não se diferencia, você não vai sair. Você vai ficar no vício dos convênios. Se você estivesse no Alcoólatras Anônimos, pelo menos somente por hoje você ia não beber. E se você estivesse nos Narcóticos Anônimos, somente por hoje você iria não consumir aquela droga. E para os convênios, talvez não seja somente por hoje, mas você vai precisar de uma construção para você conseguir entender, primeiro, por que talvez você precise sair dos convênios. Porque o convênio te taca numa zona de conforto. Você não precisa fazer nada diferente, porque você tem um convênio. O convênio te coloca o paciente na cadeira. Você não precisa aprender a vender periodontia, porque ele vem. Você não precisa vender profilaxia, ele vem. Você não precisa vender manutenção preventiva, porque ele vem. E esse é o problema, sabe por quê? Porque isso te estraga também para a clínica particular. Portanto, eu advogo a tese de quem está no convênio começa a ficar tão num jeitão de atender convênio que você acaba ficando no particular. E o particular também fica viciado do jeitão do convênio. Ou, se você tem um princípio ético que eu atendo o convênio igual o particular, pode ser que você esteja tendo um baita de um prejuízo no convênio. Tudo bem, é lindo, maravilhoso, bem legal dizer que eu atendo igual o convênio e igual o particular. Legal para o médico, que ele usa um bloco receituário e uma caneta e o conhecimento dele. E o dentista que usa um monte de coisa, inclusive uma hora clínica mega cara, porque a sua hora clínica é a sua hora clínica, é a hora da sua auxiliar, às vezes se você tiver alguém na recepção que vai cobrar, é a hora de todo o material que vai estar esterilizando e é todo o material caro que você está utilizando também. Tudo isso envolve. Eu já não acho que a gente tem que começar a separar material para se é convênio ou se não, porque senão você vai ter que ter dois materiais e não é o insumo odontológico que é o produto mais caro, que é o item mais caro. Mas o item mais caro é essa hora clínica. Mas o mais caro é o jeito que você acaba ficando, que é o acomodado, porque o convênio vai me garantir um fixo todo mês, eu vou estar um tentinho todo mês que vai estar me pingando e acaba não ficando. Portanto, o que você não vai fazer é fazer sempre tudo igual. Porque se você fizer sempre tudo igual, você vai conseguir sempre estar na mesma coisa e você não vai conseguir sair do convênio. Sair do convênio, assim como eu digo que você vai sair do vício de acabar querendo fazer tudo isso daí da mesma coisa. A outra coisa que você precisa parar de fazer é parar de assistir conteúdo e não colocar em prática. Porque, basicamente, tudo que eu falo aqui todo dia no Periodiária é agregação de valor. Colocar valor, agregar valor, colocar coisas que fazem valer a pena, coisas que tornam você um diferencial. E eu sei que tem muita gente que compra curso e não assiste, ou compra curso e não implementa.
Ou tem gente que assiste conteúdo gratuito e não implementa. Mas, daqueles que compram curso e não implementam, como eles compraram, eles tendem a assistir e implementar mais. E é por isso que curso não vai ser de graça. Porque se ele for de graça, você não assiste. E se você fica falando para o paciente que, porque é de graça, ele não valoriza. Às vezes, exatamente por ser gratuito, que não tem valor. Você não colocou sua parcela de comprometimento. E é por isso que eu sempre falo, quanto mais o paciente tiver que deixar sua parcela de contribuição num valor em dinheiro que ele vai deixar na manutenção preventiva, mais ele vai estar comprometido a cumprir com a parte dele. Experimenta dar um tratamento ortodôntico de graça para sua secretária. Ela não vai valorizar. Experimenta você dar manutenção periodontal de graça. Você acha que o paciente vai morrer de te agradecer e colocar 1000 prints no story porque você deu uma profilaxia, deu uma limpezinha de graça, ganhou uma limpezinha da doutora. Isso aqui tá tão rotineiro, tá tão convencional que ninguém vai valorizar. Portanto, eu tô aqui para dizer que não dá para continuar fazendo tudo igual, porque você não vai sair do convênio desse jeito. E também não adianta assistir conteúdo e não implementar, que é o que eu vou falar daqui a pouco que você vai fazer. Porque se não implementar, fica tudo igual. E se ficar tudo igual, infelizmente, você não sai do vício e vai ficar viciado em esperar o paciente chegar de 6 em 6 meses e esperar o dinheirinho no final do mês. E por que isso é ruim? Porque quem está viciado em atender convênio vai atender muito. E nisso que você vai atender muito, você vai se matar de trabalhar. Tudo bem que você pode trabalhar 12 horas por dia se você tiver 20 anos, mas o dia que você tiver 40, a idade vai pesar. E talvez, se você atender demais, se você trabalhar demais, você talvez vai precisar trabalhar sob remédio. Trabalhar à base de remédios por conta do excesso de fadiga física. Porque a odontologia cansa o corpo. É um tratamento detalhado. Eu vou contar para vocês que, quando eu era professora, eu dormia menos. E agora que eu sou dentista, eu preciso dormir mais. E se eu não dormir, o preço que eu tenho é impaciência. Eu fico impaciente na hora de atender os meus procedimentos. Portanto, eu preciso de descanso. E se você não descansar, você vai estar fadigado. E nessa fadiga, você vai ter risco de lesões. Portanto, se você não larga o convênio, ou não tem coragem, ou não tem uma luz no fim do túnel para sair isso, existe a possibilidade de você acabar ficando adoecido por conta de todos esse excessivo atendimento. E vou dizer para vocês agora qual a diferença, então, de um convênio e de um atendimento particular. Tudo bem se você quer fazer o seu convênio igual ao particular, tudo bem. Mas existe a grande chance de que, se você atende mais convênio do que particular, que você esteja fazendo particular igual o convênio, e se está fazendo igual, o paciente não vê diferença e você não vai ter tanto particular. Porque quem atende só particular está com a cabeça sempre em só colocar coisas de agregação de valor, em fazer coisas top das galáxias, inventando coisinha, chazinho na recepção, biscoitinho, um atendimento top de linha. Porque o dentista cria na cabeça um entendimento que a gente precisa criar uma coisa diferente. Para que o paciente entenda assim, já que eu estou pagando, eu quero ter uma coisa legal. Já que você vai para o restaurante e está pagando mesmo, você quer ir num lugar onde a comida é boa, mas é simplório, ou você quer ir num lugar onde a comida é boa, mas a gente tem um lugar condizente também? Legal, bacana, decoração bonita. Adoro decoração bonita. Pensa que seu paciente não gosta também? Ele gosta. Então eu vou dizer qual a diferença entre o convênio e o atendimento periodiário. Convênio é mais ou menos como se fosse marmita, comida. E atendimento periodiário é como se fosse comida de chefe. Chefe de cozinha, que faz umas combinações de cores, sabores e texturas. Uma coisa é comida, outra coisa é a comida do chefe. Uma coisa é roupa para você se vestir, outra coisa é moda. Você usa roupa ou você usa moda? Desculpa, eu uso roupa, tá? Eu não me importo com moda. Mas existe a diferença entre você se vestir para você se cobrir ou você ter uma roupa diferente que te diferencie como alguma coisa. Porque a roupa veste o estado de espírito, o status social. Então, convênio é roupa. E atendimento periodiário é moda. E se você quiser alguma coisa assim, olha, convênio é flor. Mas a florzinha, né?
mas um atendimento periodiário é um buquê. O paciente pode escolher sempre a marmita, mas marmita todo dia cansa. Talvez você queira uma coisa diferente. O atendimento do convênio é aquilo que dá para o gasto, aquilo que é sempre. E aquilo que a gente vai oferecer como atendimento diferenciado do periodiária é aquilo que vai criar uma diferenciação e aquilo que vai fazer o seu paciente entender, aqui vale a pena. E nessa agregação de valor que vale a pena, você vai se esforçar sempre em colocar as coisas para funcionarem direito. E nisso você vai colocar para funcionar direito, vai ficar bom. E talvez você esteja ainda pensando assim, não, o paciente só quer convênio. O paciente não quer fazer atendimento particular, ninguém quer fazer convênio, ninguém quer pagar particular. Se você pensa assim, existe alguma chance de que você esteja com uma crença negativa de que ninguém vai fazer o seu atendimento. E talvez a sua crença se concretize de que ninguém vai querer ser atendido no particular mesmo, e você vai ser aquele dentista que, enquanto está todo mundo migrando para o paciente particular, através do periodiário, você continua no convênio. Porque você derrubou a crença negativa. É uma crença limitante, porque você acredita que o paciente só quer convênio. E talvez você tenha uma outra crença limitante de dizer assim, que o paciente só vem quando tem problema. Imagina, o paciente não quer. E aí, o dentista começa a se acostumar a reclamar e vai se acostumar a ficar dizendo que o paciente só quer vir quando tem problema, e tem problema, e quando tem problema, ele vem. Isto é uma crença negativa e que você vai conseguir superar essa crença. Por exemplo, se você entende que o paciente só quer convênio, é parar e dizer assim, será que o paciente só quer tratamento básico? Será que se você disser que existe um algo melhor, que existe um algo diferenciado, existe um atendimento melhor, o paciente não vai querer? E aqui eu vou contar a seguinte história. É uma clínica na periferia de São Paulo, e ela começou a dizer para todos os pacientes que existem duas categorias de profilaxia, de limpeza. Tem a limpeza básica e tem a limpeza periodiária. A limpeza básica é aquela limpeza que sempre tem mesmo, tá? Faz ultrassom e jato de bicarbonato. Esta clínica hoje só atende particular, mas ela já atendeu muito convênio e hoje não atende mais. Mas ela diz para todos os pacientes que tem a limpeza básica. E ela mostra que existe um outro tipo de limpeza, que é a limpeza periodiária, que a gente tem mais tempo, e nesse mais tempo que tem, a gente passa uma tinta que pinta a placa bacteriana, a gente enxerga onde tem, a gente passa ultrassom, a gente faz um polimento dente a dente, e o objetivo é conseguir entregar todos os dentes absolutamente lisos e polidos, porque quanto mais liso e polido, mais fácil de higienizar. Você ainda vai ter uma orientação de prevenção direcionado ao seu caso. Seja lá qual é o problema que você tem tendência a ter, ou é cárie, ou gengivite, ou problema periimplantar, a gente vai direcionar e a gente vai conversar para que você não tenha um problema mais. E isso, a gente organiza isso dentro de um programa de manutenção preventiva e o paciente vem de tempo em tempo. Esta limpeza básica custa R$180. E esta limpeza periodiária, ela custa R$400. Até que a dentista vem e diz para mim que a limpeza de R$400 periodiária, ela é aceita em 90% dos casos. Em 90% dos casos, o paciente dela que aceitou fazer uma profilaxia, foi ao consultório para fazer uma profilaxia, disse que não quer marmita, disse que quer uma comida boa, disse em ação, né? De que para um procedimento de saúde, já que você, na hora da venda, você já está mostrando o valor que o outro tem, porque no outro, eu, dentista, enxergo tudo que tem de problema. E no outro que não pinta, eu não enxergo. Então, o paciente conseguiu enxergar que aquele outro caso lá é muito mais valioso do que aquilo ali que ele tem. E por conta disso, 90% dos casos acaba fechando aquele outro tipo, o tipo de ticket maior. Vou dizer outra coisa para vocês, tá? Vocês vão fazer uma cirurgia na cabeça, tá? É uma neurocirurgia, mas isso o convênio não cobre e você vai ter que fazer particular. Você começa a procurar. Será que você vai procurar o dentista mais baratinho que tem?
será que você vai procurar? Qual é o critério de escolha? O critério de escolha é escolher aquele que vai te trazer mais segurança. Mas cirurgia na cabeça é diferente. Bem, cirurgia na cabeça pode até ser diferente, só que nós estamos falando do mesmo nicho de atuação que é a saúde. E na área da saúde, alguns pacientes acham isso mais valoroso ou não. Quem acha isso muito valioso? Idosos, pacientes que estão muito preocupados. E eu vou dizer outra coisa, tá? Ao longo da minha vida como dentista, eu atendi em muitos consultórios. Eu vou dizer que o paciente que tem o orçamento mais enxuto é o paciente que mais presta atenção onde vai estar colocado o dinheiro dele. Aquele paciente que tem um orçamento assim enxuto, em algum momento ele descobriu pela vida que o barato sai caro. E nesse barato sai caro, nem sempre ele vai querer fazer o mais barato. E talvez ele esteja entendendo que o convênio que ele paga seja a coisa mais interessante que ele tem naquele momento. Até ele entender que no convênio ele ganha marmita para matar a fome e que existem outras coisas mais. Tudo bem, não tem problema, que a gente vai conseguir resolver, vai matar a fome ali, vai resolver fazer a prevenção. Mas todo um pacote de agregação de valor, de consulta para que ele não tenha outro problema, de avaliação do caso dele, para ver a gravidade, de orientação para que ele não tenha outro problema, tudo isso faz parte dentro do pacote de consulta. Isso é encantamento. Eu vou contar uma coisa que aconteceu hoje no consultório hoje. Hoje, 1h30 eu atendo de um menininho que ele tinha indicação de aumento de coroa clínica. Esse garotinho tinha 13 anos. Aos 13 anos, esse menino tinha uma cárie grande o suficiente para precisar de um aumento de coroa clínica. E aí, antes mesmo do paciente abrir a boca, eu contei a história da difícil vida das bactérias bucais. Quem já ouviu essa história, eu conto no mini curso Pério da Virada e eu vou contar aqui muito resumidamente. Que é muito difícil virar bactéria bucal e bactéria bucal para conseguir sobreviver cola nos dentes e que quando você consome açúcar você vai ter a liberação de ácidos e isso traz todo o problema. Mas é tudo uma história, toda enfeitada. E por conta disso, o objetivo é contar que as bactérias fazem xixi e cocô no seu dente e nisso faz um buraco desmineralizado que é a cárie. E por conta disso dizer para a pessoa que existe a possibilidade de não ter. E você pode passar o resto dos seus dias com os seus dentes na boca sem que eles percam. Essa é a história que eu contei para o adolescente. Agora, em algum momento, você vai estar plantando sementes de prevenção. E nem sempre o paciente vai comprar essa ideia. Na primeira, nem sempre. Mas se você não começar a semear, você não vai colher nunca. Como, por exemplo, uma dentista que eu conversei hoje à tarde, e ela falou assim, é engraçado, meus pacientes vêm, mas eles vêm com sangramento. Escuta, me diga o seguinte, você está vendendo a ideia do seu procedimento? Não. Então, ela falha numa coisa, que ela faz o procedimento, mas ela não vende a ideia do procedimento. Porque ela não vende a ideia do procedimento, ela faz só o procedimento. E o procedimento dela até conseguiu aumentar um pouquinho o valor, mas ela não conseguiu ter aquele aumento expressivo de valor porque ela esqueceu de colocar a parte da conversa. E a conversa é porque entra no piloto automático de que você passou a vida toda falando de um jeito e depois chegou outro jeito, você tem que contar histórias, você tem que encantar o paciente, você tem que pegar um gancho naquilo que é o problema dele e dizer para o paciente que é possível fazer diferente, é possível que daqui para frente seja de outra forma, eu consigo manter os seus dentes. E mais uma vez, quanto mais enxuto o orçamento da pessoa, mais a pessoa vai te ouvir e entender que talvez você tenha razão e de que talvez eu preciso mesmo desse procedimento que você está me propondo, que está dizendo que eu não vou mais perder nenhum dente e que se eu não perder mais nenhum dente, eu vou ter esses dentes para o resto dos meus dias e que isso vai ficar barato. Sim, porque a prótese fica muito mais cara do que a manutenção dos dentes que a pessoa tem. E é dente, porque prótese é prótese. Porque prótese é dente de plástico, é dente móvel, e o seu dente é o seu dente. O que talvez esteja faltando é um dentista com todo esse olhar para falar para a pessoa. E dizer para a pessoa, paciente, se o seu orçamento é encolhido, se é seguro, a melhor coisa que você vai fazer é cuidar desses dentes. Está começando a acontecer agora uma situação de que alguns convênios, eles têm convênios médicos acoplados.
Mas com a pandemia, a economia arrochando, alguns pacientes estão deixando de pagar os convênios, estão ficando sem assistência de saúde e passando a pagar no particular. O comportamento desse consumidor é que ele é altamente exigente em relação a quem ele vai escolher para ser atendido, porque ele quer ser atendido por alguém muito bom, ou alguém que valha muito a pena o dinheiro que ele está despendendo. Afinal, já deixou de pagar o convênio para conseguir economizar. E aqui entra a deixa de que talvez, se você estiver viciado em atender o convênio, você não sabe mais como fazer um atendimento encantador, porque você ficou acostumado com o batidão do convênio. Imagina, todo dia faz daquele jeito, você não consegue fazer diferente. E vou dizer que não é fácil ficar virando o chip, agora é convênio, agora é particular. Por isso, você tira esse vício e começa a entender que aquele dinheiro fixo que o convênio te paga talvez não seja tão bom assim. E ali o paciente vai conseguir entender que isso vale a pena e que isso vai economizar o dinheiro dele. Que talvez essa seja a melhor saída para ele terminar os dias dele com todos os dentes na boca. E que para isso ele encontrou um dentista maravilhoso, que ele vai se apaixonar, que é você, que vai fazer isso, que faz uma odontologia apaixonante, que faz uma profilaxia apaixonante, que você é único, ético, honesto em dizer exatamente onde estão as coisas, onde tem o problema e onde ele vai cuidar para que ele não tenha problema futuro. E assim o paciente vai conseguir entender que vale a pena ser atendido por você. E ele vai entender que o que o convênio oferece, que é uma modalidade de atendimento, é o básico, é marmita. E talvez essa marmita tenha falta de alguns nutrientes essenciais, que ele vai precisar suplementar por fora. Por exemplo, quando o convênio coloca que vai fazer o tratamento periodontal e o retorno vai ser de 6 em 6 meses, todos nós dentistas sabemos que para algumas pessoas esse retorno de 6 em 6 meses é insuficiente. E quando o paciente periodontal ou periimplantar tem retorno a cada 6 meses, a gente pode estar sofrendo uma enganação dupla, tá? O paciente entendendo que aquilo ali é o melhor para ele, e o dentista fingindo entender que aquilo ali é o suficiente como tratamento. E dentro de toda uma crença negativa que o paciente não vai querer pagar nada além do convênio, que o paciente não quer. Será que ele não quer? Se a gente colocar todas as cartas da mesa de um jeito que o paciente entenda, para que ele veja que a primeira a gente mostra os critérios. Para ele não ter problema, ele precisa ter zero sangramento e ele precisa ter dentes lisos. Se ele tem algum sangramento quando passa fio dental ou escova interdental, tem problema. E ele tem perda óssea, ele tem doença ativa. Se ele passa a língua sobre os dentes, aí ensina o paciente, passa a língua na vestibular dos molares superiores, na lingual dos molares inferiores, ensina. E quando o paciente entender que ali ele tem irregularidades e asperezas, aquilo ali é um fator retentor que ele pode ter mais placa, mais cálculo e mais doença periodontal, que está na hora de voltar, ele começa a entender que no caso dele, em um mês já está cheio de aspereza no dente. Tá vendo? Ou não tirou completamente, porque não passa a tinta que o dentista fulano lá passa na profilaxia periodiária, e depois ele fica sempre com o dente eternamente áspero, escova, nunca tá liso. Aí que não tá legal. E por isso ele vai entender que não tá suficiente. E quem vai ter esse critério de suficiente ou insuficiente é o paciente. Porque você vai ensinar o paciente quanto é suficiente, quanto é insuficiente. Ensinar o paciente a dizer, não sangra nunca. Passa escova interdental, não sangra nunca. E se tá sangrando, tem problema. E se tem problema, tá tendo perda óssea, você pode perder o dente. Nesse entendimento, depois de tudo que você já contou, de história, de orientação, que tudo que eu vou falar no mini curso, o paciente entender o que é a natureza da doença periodontal, o que é a natureza da doença cárie, ele vai entender, vai cair a ficha dele de que talvez aquilo seja insuficiente. E que nisso, que talvez aquilo seja insuficiente, ele entenda que é verdade, doutora. E se isso é insuficiente, espera surgir do paciente, porque o dia que surgir é porque você é um dentista bom mesmo. Surge do paciente. E se entre um retorno, entre um e outro, ele vir, tiver bom, vai estar bom,
E nesse retorno eu pago particular. Aí você é um dentista bom, porque você foi capaz de fazer o procedimento e de vender a ideia para o paciente. Aí é legal. Porque o paciente pode continuar com o convênio dele, ou ele pode entender que aquele convênio que é descontado do salário, ou que ele paga, é ruim e que aquilo não vai ser suficiente. E às vezes o paciente está viciado no convênio, porque ele pensa assim: convênio é bom, porque convênio é barato. Aí fala para ele: e aí, tênis? Você compra o tênis mais barato? O mais barato é o melhor? Você já comeu em restaurante barato, bem barato? Eu já comi e todo mundo passou mal. Não é verdade que toda vez vai passar mal, mas existe a chance de ter algum problema na biossegurança daquilo ali. Será que não vai ter problema? Será que todo mundo consegue fazer tudo certinho mesmo? E eu vou dizer também, eu digo para o paciente, eu não aceito convênios, e eu sou muito clara e verdadeira, porque se eu aceitar os convênios, isso que o convênio me paga é insuficiente para eu continuar estudando. Você não gosta do meu atendimento? Esse atendimento é porque eu estudo, eu estou sempre buscando aperfeiçoamento. E que isso é uma verdade. E não é para ficar dizendo que é por causa do material. Então, senão ele vai lá na loja e compra o material. E ele vai falar assim: é uma mentira, porque um tubo de resina custa tanto. E só a restauração que vai usar 1 milésimo do tubo de resina custou tanto. Não é o material, é o estudo, é o conhecimento. Portanto, na periodontia, principalmente, você tem uma possibilidade de amplificação da lucratividade e do seu faturamento por tudo de bom que você pode oferecer para o paciente. E a gente vai vender periodontia como se fosse a coisa mais transformadora, porque você muda a vida do paciente. Muda a vida do paciente, muda a vida da família, muda tudo. Porque isso faz a diferença mesmo. Voltando à história que o paciente às vezes fica viciado no convênio, ele fica tão viciado que ele começa a entender assim: ah, mas então já que convênio é bom, eu vou ter 2 convênios, porque um convênio eu vou atendendo de 6 em 6 meses e o outro convênio nos outros 6 em 6 meses. Daí eu já tenho de 3 em 3 meses. E aí você tem que dizer para o paciente, você vai pagar um convênio, que você vai engordar o bolso do gestor do convênio e você vai continuar com um tratamento marmita, né? Um tratamento básico, que é o que o seu convênio paga, porque é isso que a gente consegue oferecer. A gente faz odontologia de verdade, boa, de qualidade, mas existe coisas top de linha. Existe marmita, mas existe comida. E que talvez falte alguns nutrientes, tá entendendo? É uma marmita que tem arroz, feijão, uma almôndega desse tamanho e 2 pedacinhos de tomate só. Não dá para ter outra coisa. Porque não dá. E que talvez isso seja insuficiente. Aí, a dentista conseguiu dissuadir o paciente de adquirir um outro convênio para ele ter aquele caso ele precise de outra restauração ou de outro tratamento, mas que isso também não é bom para o paciente. Porque desde que ele esteja na manutenção preventiva, ele não vai ter cárie, ele não vai ter doença periodontal. Nossa, mas será que dá para a gente prometer isso? Dá para prometer isso. Desde que a gente tenha conhecimento do fator etiológico, desde que a gente conte todas as histórias verdadeiras do entendimento atual dos fatores etiológicos, ele não vai ter problema mais, não vai ter doença. Será que ao invés de ficar naquele tratamentinho do convênio, será que não vale mais a pena para o paciente pagar um pacote de manutenção anual com você, um dentista super especial, do que ficar fazendo um convênio e achar que aquilo é o melhor? Então, aqui eu estou dizendo aqui que o dentista, às vezes, fica viciado no convênio, fazendo sempre daquele jeito, sempre mais ou menos, porque isso, ele pensa que aquele dinheirinho que pinga no todo mês vai fazer a diferença, mas ele não entende que o vício do convênio vai fazer com que você sempre esteja acostumado a fazer aquele tratamento estilo convênio e que a sua cabeça pare de ficar pensando naquilo que faz a periodontia lucrativa. O que faz a periodontia lucrativa? O entendimento que a gente vai agregar valor na coisa. A gente vai envolver um procedimento periodontal ou um procedimento preventivo numa aura de muito conhecimento, muito carinho, muita atenção, muito amor. Só que para você conseguir dar carinho da atenção, você tem que estar inspirado, você tem que estar bem-humorado, você tem que estar feliz, você tem que estar descansado.
Mas como é que você vai fazer isso? Você trabalha das 7 da manhã até as 8 da noite? Não tem como. Por isso é um vício. Você pensa que não dá para sair porque eu preciso daquele dinheirinho. Atende um, conquista aquele um atendimento particular, coloca a sua cabeça para pensar assim, se fosse eu aqui, como é que eu gostaria de ser atendido? O que eu posso colocar de agregação de valor? Eu já vi de tudo, tá? No meu consultório atual tem câmera intraoral, tem TV. No consultório da minha amiga, ela colocou um difusor de aromaterapia que é maravilhoso. A gente tem gente que coloca cadeira massageadora e dá brinde, e dá toalhinha, e dá orientação. Eu dou kitzinho, eu faço um momentinho sentado na cadeira, eu mostro todos os produtos odontológicos que ele precisa para o caso dele. É encantador isso, porque o paciente chega na farmácia, ele vê aquele monte de coisa. Eu não mostro nada que está na farmácia, eu mostro aquilo que está na Oral Box, porque como já foi falado pela Oral Box, a farmácia mostra aquilo que mais dá lucro para eles, dentro daquele espaço da farmácia. Eu mostro aquilo que é bom para ele. O segredo de sair do convênio é entrar no mercado de diferenciação, é conseguir oferecer para o paciente uma coisa muito boa, muito bacana, muito diferente, que faça diferença na vida dele. E para você conseguir fazer isso, você precisa se diferenciar, estudar, aprender e colocar a sua cabeça, o seu mindset numa coisa de conseguir transformar a vida do paciente e embalar isso dentro de uma coisa maravilhosa. E vou dizer outra coisa, isso é extremamente gratificante, porque a gente fica amigos dos nossos pacientes, a gente fica próximo, a gente sabe de tudo, a gente consegue fazer uma odontologia que é de verdade aquilo que a gente estudou para ser, para transformar a vida, para melhorar a vida dos pacientes. Porque a gente tem tempo de ensinar, a gente tem tempo de orientar e a gente tem tempo de fazer a diferença. E é isso que mais me apaixona nessa linda odontologia.